El Padre diseñó el plan de salvación. Nosso Pai desenhou o plano da salvação. El Hijo lo ejecutó en la cruz O Filho o executou na cruz. y el Espíritu Santo lo aplica en la vida de los cristianos. E o Espírito Santo o aplica na vida dos cristãos. La misión es un diseño del Dios Trino, A missão foi desenho do Deus triuno. el Dios Padre, Hijo y Espíritu Deus Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eso nos enseña Isso nos ensina que en Dios hay comunión desde la eternidad. que em Deus há comunhão desde a eternidade. Como Dios es, Como Deus é, nos enseña a nosotros cómo tenemos que nos hacer. ensina como temos que ser. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu, Na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, llevaron a cabo la misión levaram a cabo a missão de traer salvación a todas las de criaturas. trazer salvação a toda criatura. No se puede hacer la obra misionera solos. Não podemos fazer a obra missionária sós. La obra misionera se hace en comunidad, A obra missionária a fazemos em comunidade, donde cada uno de nosotros toma su parte onde cada de nós toma a sua parte, para que la salvación llegue a todos. para que a salvação chegue a todos. En el libro de los Hechos No livro dos Atos, encontramos a una iglesia encontramos uma igreja cuya comunidad cuja comunidade nos enseña a hacer la obra misionera. nos ensina a fazer a obra missionária. Quiero leer en Hechos 2, 41 al 47. Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Ayer propusimos que la relevancia tenía que ver con dos aspectos: Ontem eu fiz uma proposta de que a relevância tinha que ver com dois aspectos: la fidelidad a fidelidade y la e a pertinencia. pertinência. La fidelidad a Dios, a su palabra y a la misión, Fidelidade a Deus, a sua palavra e a sua missão. y la pertinencia de servir al mundo. E a pertinência de servir ao mundo. Dijimos también que la iglesia es, hace y dice. Dissemos também que a igreja faz e diz. Es la comunidad de los redimidos por Jesucristo. A comunidade dos redimidos por Cristo, Cumple las funciones de ministerio en el mundo que cumpre as funções de ministério no mundo. y dice y demuestra el evangelio. E diz e demonstra o evangelho. La comunidad en el libro de los Hechos A comunidade no livro dos Atos no era perfecta. não era perfeita. Tenía problemas. Tinha problemas. Una iglesia relevante no es perfecta, Uma igreja relevante não é perfeita, pero experimenta dentro de ella el viento del Espíritu. mas experimenta dentro dela o vento do Espírito. Y esta comunidad E essa comunidade, en Hechos no livro de Atos, nos demuestra las funciones básicas de la iglesia. nos demonstra as funções básicas da igreja. Son 5, São 5, por lo menos. pelo menos. Lo voy a mencionar con la palabra que aparece en el griego. Vou mencioná-las de acordo com as palavras que aparecem no grego. La primera función es letreía, A primeira função é letreia, que significa liturgia, que significa liturgia, culto, adoración a Dios. culto, adoração. Una iglesia relevante
Uma igreja relevante adora al Dios Trino. adora ao Deus Trino. No cambia su objeto de adoración. Não muda o seu objeto de adoração. No son los que cantan ni los que predican. Não são os que cantam nem os que pregam. El centro de la adoración de una iglesia relevante sigue siendo O Dios. centro da adoração numa igreja relevante continua sendo Deus. Una iglesia relevante se resiste a la idolatría. Uma igreja relevante se resiste à idolatria. Hay un solo Señor, Há um só Senhor, un solo mediador, um só mediador, Jesucristo. Jesus Cristo. Solo Él merece adoración. Solo Ele é digno de adoração. En el Antiguo No Testamento, Antigo Testamento, varias veces Dios llamó la atención al pueblo por la idolatría. várias vezes Deus teve que repreender o seu povo por causa da Y idolatria. le dijo, saquen de medio de ustedes a los ídolos, E disse ao seu povo: tirem do meio de vocês os seus ídolos, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del aqueles río. ídolos aos quais os vossos pais serviram do outro lado do Jordão. Hay que redefinir lo que significa idolatría. Precisamos redefinir o que significa a idolatria. Por nuestro contexto latinoamericano, Para o nosso contexto latino-americano, pensamos que idolatría es inclinarse ante una imagen de yeso, de metal o de barro. pensamos que a idolatria é inclinar-se diante de uma imagem de gesso, de barro. Pero hay otras sutiles idolatrías que se pueden meter en el pueblo de Mas Dios. há uma outra maneira sutil de idolatria que pode se meter no meio do povo de Deus. Idolatría es amar a cualquier persona, sentimiento o cosa Idolatria é amar qualquer sentimento, pessoa ou coisa con la clase de amor o adoración que solo Dios merece. com a mesma classe de amor ou adoração que só Deus merece. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, con toda tu mente com toda a tua mente, y con toda tu com fuerza. todas as tuas forças. En el momento en que la iglesia pone su amor en otra cosa, No sentimiento o persona que no es Dios, No momento que a igreja põe a sua adoração em qualquer pessoa, sentimento que não seja Deus, en ese momento hay idolatría nesse sutil. momento surge a idolatria. Cuando confiamos más en terapias y en fármacos, Quando confiamos mais em terapias e em remédios que no son malos, que não são maus, pero dejamos las promesas de Dios, mas deixamos de lado as promessas de Deus. ponemos nuestra confianza más en una cosa que en Dios, Estamos colocando a nossa confiança mais em alguma coisa do que em Deus. en nombre de ser productivos y de ser personas que trabajan, Com a desculpa de sermos produtivos e pessoas que trabalham, adoramos más al trabajo y a la producción que al Dios que provee. adoramos mais ao trabalho e à produção do que ao mesmo Deus. Una vida estresada que dedica más tiempo a la tecnología que a la familia. Uma vida estressada que dedica mais tempo à La familia. família do que a Deus. Sí, que Dios dedica más tiempo a la tecnología y a las cosas que a la familia y a Dios. De novo. Tecnología. Tecnologia. Eso es idolatría. Tecnologia é idolatria. Entonces necesitamos revisar la relevancia de la iglesia Necessitamos reformar, necessitamos analisar a relevância da igreja en función de su adoración. em função da sua adoração. Una iglesia relevante Uma igreja relevante no se inclina ante No- los Baales de la historia. não se inclina diante dos Baais da igreja. No tiene otro Señor que no sea Não Jesucristo. tem outro Senhor que não seja Jesus Dice Cristo. con los primeros cristianos, Jesucristo es el Señor. Temos que dizer como os primeiros cristãos, Jesus Cristo é o Senhor. Y en una comunidad donde se reconoce que Jesucristo es el Señor, E naquela comunidade onde se reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, la gente va a ser animada, inspirada a venir a los pies de Cristo. as pessoas vão ficar animadas, inspiradas para vir a Cristo. Nuestra adoración se convierte en un puente Nossa adoração se converte numa ponte para que la gente llegue a un Dios que es superior, para que as pessoas cheguem a um Deus que é superior, que es capaz de darnos a nosotros que é capaz de nos dar lo que no nos dio ni el sexo, ni el placer, ni el dinero, o que não nos deu nem o sexo, nem o prazer, nem o dinheiro, ni el poder, ni nem la o fama. poder. Solo aquel que es Dios. Somente Deus. Existimos para glorificar a Dios. Existimos para glorificar a Deus. Adoramos a Dios por la gracia de Cristo. Adoramos a Deus pela graça de Cristo. Y adoramos a Dios guiados por el Espíritu E adoramos Santo. a Deus guiados pelo Espírito Santo. El sermón de Pedro en Hechos, O sermão de Pedro em Atos, cuando 3.000 personas respondieron al Evangelio, quando 3.000 pessoas responderam ao Evangelho, tuvo el preludio de la adoración. teve o prelúdio da adoração. Cuidemos la adoración de la iglesia.
Precisamos cuidar da adoração na igreja. El centro no es lo que cantan, O centro não é os que cantam, ni el tipo de música. nem o tipo de música. El centro es Dios. O centro é Deus. Y cuando adoramos a Dios, E quando adoramos a Deus, la gente se dará cuenta as pessoas vão y perceber dirá, el Dios de ellos es grande, e vão dizer: o Deus deles é el grande, Dios de ellos es digno, o Deus deles é digno, el Dios de ellos es uno, o Deus deles é el que creó todo, o que criou tudo, el que lo sustenta o todo, que tudo sustenta, el que redime o todo. que redime tudo. La primera función de la A iglesia primeira função da igreja es la adoración. é a adoração. La segunda función de la iglesia que encontramos aquí A segunda função da igreja que encontramos aqui es la koinonia, é a koinonia, la comunión, a comunhão, el compañerismo. companheirismo. El compañerismo es una manera de testificar, O companheirismo é uma maneira de testemunhar. que sean uno como tú y yo, Padre. Que sejam como tu e eu, Pai. Y así el mundo conocerá E assim o mundo que conhecerá tú me enviaste. que tu me enviaste. Por su gracia, Por sua graça, Dios nos reconcilió por medio de Deus Cristo. nos reconciliou por meio de Cristo. Luego, Depois, por esa reconciliación, nosotros estamos en comunión unos con otros. por essa reconciliação, nós estamos em comunhão uns com os outros. Necesitamos relaciones saludables en la iglesia. Necessitamos de relações saudáveis na igreja. Una iglesia relevante vive en comunidad. Uma igreja relevante vive em comunidade. Tienen diferencias, Tem diferenças, hasta peleas, até brigas, pero el amor de Dios mas o amor de Deus cubre multitud de faltas. cobre multidão de pecados. La gente va a ver cómo vivimos As pessoas vão perceber como nós vivemos. y eso va a llamar la atención. E isso vai chamar a sua En atenção. medio de un mundo de No individualidades meio de um mundo de individualidade y de e competencia, competição, vivir en comunión, viver em comunhão, llorar con los que lloran, chorar com os que choram, reír con los que rir ríen. com os que se riem. Esa comunión Essa comunhão será un testimonio vai ser um relevante. testemunho relevante. Nuestra comunión dice al mundo Nossa comunhão diz ao lo mundo que nosotros o creemos. que nós cremos. ¿Cómo está nuestra comunión Como en la está a iglesia? nossa comunhão com A Deus? veces traemos a las personas Às vezes trazemos as pessoas para que vengan a comunión con Dios, para que venham a comunhão com Deus, pero la iglesia no tiene buena comunión. mas a igreja mesma não tem boa comunhão. Una tercera función Uma terceira função, es catartismos, catartismos, que tiene que ver con la capacitación. que tem que ver com a capacitação. La idea de esta palabra es una palabra médica A ideia dessa palavra é uma palavra médica, que consistía en restaurar los huesos dislocados o rotos. que tinha que ver com a melhorar, reconstruir os ossos da pessoa. La educación cristiana forma parte de la Gran Comisión. A educação cristã faz parte da grande comissão, Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ensinando-lhes que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Es parte de la función de la iglesia capacitar a los santos. É parte da função da igreja capacitar os santos. Una iglesia relevante Uma igreja relevante prepara a los cristianos en el discipulado cristiano prepara os cristãos no discipulado cristão, para que conozcan las verdades básicas de la fe, para que conheçam as verdades básicas da fé, pero para que sean capaces de comunicarlas y vivirlas. mas que também sejam capazes de comunicá-las e vivê-las. El discipulado no es solamente información, O discipulado não é somente informação, es antes que todo acompañar a la gente a seguir a Cristo. é antes que tudo acompanhar as pessoas a seguir a Cristo. No vamos a resolver el problema del discipulado cambiándole la tapa a los materiales. Não vamos resolver o problema do discipulado mudando a capa do material. Vamos a mudar o cambiar el problema del discipulado caminando con la gente, siguiendo a Cristo. Vamos mudar a realidade do discipulado caminhando com as pessoas, ensinando-as a seguir a Cristo. Cada iglesia debe ser un centro de entrenamiento, Cada igreja deve ser um centro de treinamento, donde el deportista aprenda cómo alcanzar al onde deportista, os esportistas aprendem a alcançar os esportistas. donde los hombres de negocios aprendan cómo alcanzar a sus pares. Os homens de negócios aprendem a alcançar os seus colegas. Así cada iglesia tiene un desafío Cada igreja tem um desafio de saber cómo reconstruir los huesos de sus miembros de saber como reconstruir os ossos dos seus membros y cómo capacitarlos para que reconstruyan los huesos de los que están e afuera. como capacitá-los para que reconstruam os ossos daqueles que estão La iglesia fora. es una escuela, A igreja é uma escola, pero es una escuela de vida, mas é uma escola de vida, donde se forma onde se forma para tener cabeza caliente para ter cabeças aquecidas
conocimiento, conhecimento, corazón caliente, coração aquecido, carácter, vida espiritual caráter, vida espiritual y capacidades e calientes, capacidades aquecidas. dones y talentos al servicio del Señor. Dons e talentos ao serviço do Senhor. Así discipulado apunta Esse discipulado assinala a la cabeza, al corazón y a las a capacidades. cabeça, ao coração e às capacidades. Cuando la iglesia lo hace así, Quando a igreja faz assim, vamos a ser una iglesia relevante. então vamos ser uma igreja relevante. Otra función de la iglesia Outra função da igreja, es diaconía. diaconia. Hasta el momento hemos visto 4. Até agora temos visto 4. Letreía, Letreia, coinonía, koinonia, catartismos catartismos y diaconía. e diaconia. La diaconía tiene que ver con el servicio. A diaconia tem que ver com serviço. Servir movidos por el amor de Dios al prójimo. Servir movidos pelo amor de Deus ao próximo. Ayer preguntaba, Ontem eu perguntava, ¿haríamos algo por alguien que sabemos que jamás entregará a Jesús? faríamos alguma coisa por uma pessoa que nós sabemos que nunca vai se entregar a Jesus? Deberíamos hacerlo. Deveríamos fazê-lo. Cristo lo hizo. Cristo fez. Nunca rehusó hacerle bien a todos, Nunca rejeitou fazer o bem a todos, incluso aquellos que le rechazaron. inclusive aqueles que o rejeitaram. ¿Recuerdan aquella conversación con el joven rico? Vocês se lembram daquela conversa de Jesus com o jovem rico? El joven rico se resistió a seguir la recomendación de Jesús, O jovem rico se recusou a seguir a recomendação de Jesus. pero el Señor, dice la Escritura, le amó. Mas diz a palavra, Jesus o amou. La parábola del buen samaritano A parábola do bom es samaritano un ejemplo é um exemplo. de que tenemos que vencer las barreras culturales, Temos que vencer as barreiras culturais, sociales, sociais, políticas, políticas, económicas econômicas y religiosas e religiosas para servir a todos. para servir a todos. Cristo nos dio el ejemplo. Cristo nos deu o Él exemplo. dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ele disse: eu estou entre vocês como aquele que Y serve. nos dejó un modelo E nos deixou um modelo para que como Él sirvió, para que assim como ele serviu, nosotros también podamos servir. nós também possamos servir. Una iglesia relevante Uma igreja relevante en este tiempo neste tempo necesita ser una sierva, necessita ser serva, no una iglesia não uma que igreja construya un imperio, que construi um império, que sea intocable, que seja intocável, que vive allá donde la gente no puede llegar. que vive lá onde as pessoas não podem chegar. Hay estudiosos que dicen Há estudiosos que afirmam que hoy la iglesia cristiana que hoje a igreja cristã, va a redescubrir su relevancia para redescobrir a sua relevância, poniéndose en el margen, precisa ir até os marginalizados, donde están los marginales, onde estão as pessoas na marginalidade, donde está la mayoría, onde está a maioria, por las que nadie hace nada. aqueles por quem ninguém faz nada. No es poniéndose en el centro, Não é colocando-se no centro, diciendo somos los más santos, dizendo somos os mais santos, somos los más poderosos, somos os mais poderosos, somos los perfectos, somos os perfeitos, sino poniéndose al margen colocando-se à margem, para atender a los que están en el margen. para atender aqueles que estão à margem. Cristo comenzó su ministerio en el margen. Cristo começou o seu ministério na marginalidade. Se fue a Galilea, Foi a Galileia, no fue al centro, não foi ao centro, fue donde estaban los frágiles, foi onde estavam os frágeis, los más débiles. os mais débeis. Y el modelo de Jesús E o debe modelo ser de un modelo Jesus para tem que nosotros. ser um modelo para nós. Podemos y debemos ir al margen, Podemos e devemos ir à margem, donde están los que necesitan onde servicio, estão aqueles que necessitam de serviço. y Cristo será agradado. E Cristo será agradado. Y la gente dirá, E as pessoas dirão: en Cracolândia, em Cracolândia, los cristianos están haciendo os cristãos estão lo fazendo que no puede la medicina, o que a medicina não pode, ni la política, nem a política, el poder de nem Dios só o poder de para Deus hacerle bien a la vai gente, fazer bem às en su pessoas, mente, na sua en mente, su alma, na sua alma, en su espíritu, seu espírito, y en su cuerpo, no seu corpo. porque todos ellos Porque todas as pessoas son creación de Dios. são criação de Deus. Servir para la gloria de Dios. Servir para a glória de Deus. Somos llamados a servir con nuestros dones espirituales y talentos naturales. Somos chamados a servir com os nossos dons espirituais e os nossos talentos naturais. Primero adentro. Primeiro, para dentro. Un gran teólogo dijo,
Um grande teólogo disse: la iglesia es el único lugar donde no se debe aceptar la pobreza. a igreja é o único lugar onde não devemos aceitar a pobreza. La iglesia debe erradicar de medio de ella la A pobreza. igreja deve erradicar do seu meio a pobreza. No es posible que esté un hermano necesitado dentro de nosotros y no ayudemos. Não é possível que tenhamos um irmão necessitado dentro da igreja e não o ajudemos. Pero el servicio social no es solo beneficencia Mas o serviço social não é somente beneficência para llenar una necesidad. para preencher uma necessidade. El servicio social implica O serviço social implica ir a la raíz de lo que causa esa condición ir à raiz que causa essa y condição tratar de cambiar la e raíz. tratar de cambiar lá na raiz. Ahí es una diferencia entre servicio social E aí existe uma diferença entre serviço y social acción social e cristiana. ação social cristã. El servicio social llena necesidad. O serviço social preenche uma necessidade. La acción social cambia la raíz de esa A ação necesidad. social muda a raiz dessa situação. Y así el servicio se convierte en un testimonio. Assim, o serviço se converte num testemunho. La Biblia dice A Bíblia diz: que tenemos que predicar a tiempo y fuera de temos tiempo. que pregar a tempo e fora de tempo. Pero a veces, Mas algumas vezes, para poder predicar, para poder pregar, necesitaremos primero dedicar mucho tiempo a una relación de amistad. vamos primeiro necessitar dedicar muito tempo para um relacionamento de amizade. Según Santiago, De acordo com Santiago, com nos, Tiago, nos daremos cuenta también nós vamos perceber, que antes de testificar, antes de testemunhar, tengo que dar ropa al cuerpo tenho que dar roupa para o corpo, y alimento al estómago, alimento ao estômago, porque esa persona no tiene manera de escucharme. porque essa pessoa não tem condições de ouvir. Yo quiero repetir, hermanos, algo. Quero repetir uma coisa, irmãos. Hay algunas categorías teológicas que nos ayudan a entender mejor la misión integral. Algumas categorias teológicas que nos ajudam a entender melhor a missão integral. Primero, la soberanía de Dios. Primeiro, a soberania de Deus. Dios es creador de todo Deus é o criador de tudo. y Él quiere redimir todo lo Y que Él- fue afectado por el pecado. E Ele quer redimir tudo que foi afetado pelo pecado. El deseo de Dios es reinar sobre todo, O desejo de Deus é reinar sobre todos. las personas y la As creación. pessoas e a criação. Así el deseo de Dios es reinar en la naturaleza. O desejo de Deus é reinar sobre a natureza. Y como la misión es integral, nosotros entendemos nuestro compromiso es cuidar el ambiente. Então, como a missão é integral, nós entendemos que é parte do nosso compromisso cuidar do meio ambiente. Queremos redimir las artes que son de Dios Queremos redimir a arte que é de Deus. para adorar al Señor con sabor de pan de queso, Para adorar ao Senhor com sabor do pãozinho de queijo. con una adoración que sepa guaraná. Com uma adoração que tem o sabor do Guaraná Antártico. Redimir los instrumentos para Cristo, Redimindo os perdidos para Cristo. redimir los géneros musicales para Cristo. Redimir os gêneros musicais para Cristo. Es Cristo reinando en las artes, Cristo reinando nas artes. en la ciencia, Na ciência. en la cultura. Na cultura. Es ver que la fe lo impregna todo. Para entender que a fé tudo impregna. Primera categoría, el señorío de Dios. Primeira categoria, o senhorio de Deus. Hacer que Cristo sea el Señor de lo que es de Él. Fazer que Cristo seja o Senhor de tudo que lhe pertence. La otra categoría es cómo percibimos al humano. A outra categoria, como é que nós percebemos o humano. El humano es un ser que siente, O humano é um ser que sente, que piensa, que que hace pensa, que faz y que convive. e que convive. Y discipular a una persona Discipular uma pessoa no es solo salvar su não alma, é só salvar a sua alma. es hacer que disfrute la vida abundante, É fazer que desfrute a vida abundante. que ame a Dios con su mente, Que ame a Deus com a sua mente. que haga de su cuerpo el templo del Que Espíritu faça Santo, do seu corpo o templo do Espírito que Santo. conviva en santidad y en servicio, Que conviva em santidade e serviço. y que sienta todo el amor y la paz de Dios. E que sinta todo o amor e a paz de Deus. Si vemos a la persona solo como un alma Se vemos as pessoas somente como alma o como un número para la estadística de la ou iglesia, como um número para as estatísticas da igreja, no vamos a entender la misión não integral. vamos entender a missão integral.
Y la tercera categoría de la misión integral A terceira categoria da missão integral tiene que ver con nuestra concepción de la misión. tem que ver com o nosso conceito da missão. La misión implica predicar el A evangelio. missão implica pregar o evangelho. No vamos a renunciar a eso. Não vamos renunciar a isso. Pero la gran comisión es más que eso. Mas a grande comissão é mais do que isso. Mateo 28 Mateus 28 tiene que ser leído a la luz de Mateo 25. tem que ser lido à luz de Mateus 25. En Mateo 25, Em Mateus 25, el Señor dijo, tuve sed y me diste de beber. Jesus disse: eu tive sede e vocês me deram de Al beber. final el Señor nos va a evaluar no por la doctrina ni por el templo, No final, a avaliação que Cristo vai nos fazer não vai ser nem pelo templo, ni doctrina. nem pela Va doutrina. a ser por lo que hicimos por los pobres. Mas a avaliação vai ser por aquilo que nós fizemos Por aos los pobres, frágiles. pelos frágeis. Y el Señor dirá, por cuanto lo hiciste a esos pequeños, a mí me lo hiciste. Jesus vai dizer-nos: porque vocês o fizeram a estes pequeninos, a mim o fizeram. Entonces leer Mateo 28 a la Ma- luz de Mateo 25 Ler Mateus 28 à luz de Mateus 25 es entender la misión integral. é entender a missão integral. Predicar el evangelio para salvar, Pregar o evangelho para salvar, llenar la mente para una vida relevante, encher a mente para uma vida relevante, sanar el cuerpo para un servicio curar o corpo para um y serviço sanar las relaciones para estar en comunión con Dios y los e hombres. restaurar as relações para que estejam em comunhão com Deus e os homens. La quinta función, A quinta função, martiría, martiria, tiene que ver con testimonio, tem que ver com testemunho, con la a proclamación. proclamação. El testimonio o la proclamación no es un mero activismo social. O testemunho ou a proclamação não é um mero ativismo social. Si hacemos bien a la gente solo para alcanzarlo, Se fazemos bem às pessoas somente com a intenção de alcançá-las, tarde o temprano la gente sabrá que es una estrategia. tarde ou cedo as pessoas vão perceber que é só uma estratégia para alcançá-las. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Mas por que o fazemos? Porque amamos a las personas Porque amamos as pessoas. y porque queremos no solo anunciar el evangelio, sino demostrar su E amor. porque queremos não somente anunciar o evangelho, mas demonstrar o amor de Deus. Proclamar el evangelio tampoco es mera retórica evangelizadora. Proclamar o evangelho não é também somente uma mera retórica evangelizadora. Implica el testimonio de la conducta. Implica o testemunho da conduta. Implica el testimonio con la palabra. Implica o testemunho da palavra. Implica ser fieles al mensaje del evangelio. Implica ser fiéis à mensagem do evangelho. Nuestro testimonio debe ser hasta lo último de la Nosso tierra. testemunho deve ser até os confins da terra. Vamos a fijar estos dos elementos de la Vamos a proclamación. fixar esses dois elementos da missão: Anuncio del evangelio anúncio do evangelho, y demostración del amor y el poder de Dios. demonstração do amor e poder de Deus. Testificamos cuando anunciamos el evangelio Testificamos quando anunciamos o evangelho. y testificamos cuando demostramos el amor y el poder de E Dios. testificamos quando demonstramos o amor e o poder de Deus. Muchas veces la única Biblia que leerán es nuestra conducta. Algumas vezes, a única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa conduta. 5 funciones: 5 funções: letreía, letra I, koinonia, koinonia, catartismo, catartismos, diaconía, diaconia, martiría. martiria. Una iglesia relevante Uma igreja relevante cumple estas funciones. cumpre essas funções. No es perfecta, Não é perfeita. tiene problemas y necesidades, Tem problemas, necessidades. pero experimenta dentro de ella Mas experimenta no seu seio la gracia del Padre, a graça do Pai, el poder del o Hijo poder do Filho y la frescura del Espíritu e a Santo. frescura do Espírito Santo. Quiero llamar la atención, hermanos, a volver a mirar la fe del Dios Trino. Quero chamar a sua atenção, irmãos, para que coloquemos a nossa mirada de novo no Deus Trino. Nosotros los cristianos y los bautistas creemos en el Dios Trino. Nós, como cristãos batistas, cremos no Deus Trino. Mira un ejemplo de cómo mirar al Dios Trino hace ver las doctrinas diferentes. Vejam um exemplo de como ter uma ideia do Deus Trino faz ver as doutrinas de uma maneira La diferente. salvación A salvação, la diseña el Padre, Deus a desenhou. la ejecuta el Hijo Jesus executa y la aplica el Espíritu Santo. e o Espírito Santo aplica. La iglesia, A igreja,
El pueblo de o Dios, povo de Deus, el cuerpo de o Cristo, corpo de Cristo, el templo del Espíritu o Santo. templo do Espírito Santo. Cuando miramos todas las doctrinas por la Trinidad, eso cobra relevancia. Quando olhamos para todas as doutrinas sob a perspectiva da Trindade, tudo muda para nós. Y cuando miramos cómo Dios es en la eternidad, cómo se relaciona, así tenemos que ser E quando nosotros. olhamos sobre o relacionamento de Deus na Trindade, como funciona esse relacionamento, nós aprendemos sobre a igreja. Un teólogo del siglo V O teólogo do século V quiso hablar acerca de esa relación de Trinidad. quis falar acerca dessa relação da Trindade. El teólogo llamado Juan de Damasco. Ele se chamava João de Damasco. Y dijo que en Dios hay una pericoresis. E em Deus existe uma pericoresis. Peri, una partícula que significa Peri, ronda. uma partícula que significa Ronda o rondar. ronda ou rondar. Y coresis, de donde viene coro o canción. E corece, diz que sai a palavra coro ou canção. Y dice que en Dios hay una pericoresis, que Em Dios, Deus há uma pericorese, que el Deus, Padre glorifica al Hijo, Deus o Pai glorifica o Filho, el Hijo glorifica al o Padre Filho glorifica o Pai y el Espíritu glorifica al Hijo. e o Espírito glorifica o Hay Filho. como una danza de Há amor, como uma dança de amor, donde el uno afirma al otro onde um afirma o y outro donde todos bailan una sola e, canción. e todos dançam uma só Y canção. la canción de la Trinidad es la salvación del mundo. E a canção da Trindade é a salvação do mundo. Así la pericoresis o la danza de Dios Assim a pericoresis ou a dança de Deus es una metáfora para el pueblo de é Dios uma hoy. metáfora para o povo de Deus hoje. Una iglesia relevante tiene que ser una iglesia que danza, Uma igreja relevante tem que ser uma igreja que dança, donde uno afirma al otro, onde um afirma o outro, donde nadie es más importante que onde el otro, ninguém é mais importante que o outro, donde todos estamos rondando onde una sola todos canción, estamos rondando em uma mesma direção. no donde unos bailan para Não acá, uns dançam por aqui, donde unos danzan para outros allá, dançam para lá, sino que danzamos al ritmo de senão Dios que dançamos ao ritmo de Deus. e invitamos a otros que están E afuera convidamos a outros para que participem da a que festa. vengan a danzar la Venham a redención. dançar conosco. Hay pericoresis. Pai pericoresis. En Dios hay comunión, Em Deus há comunhão, hay armonía, há harmonia, hay afirmación, há afirmação, hay respeto, há respeito, hay un solo fin. há só fim. Hay pericoresis en la iglesia. Existe pericorese na sua igreja? Quisiera terminar. Quero terminar. Entiendo que hoy, igual que ayer, es primera parte y segunda después o todo seguido. Entendo que hoje e ontem é igual, né? Primeira parte e segunda. É assim? É assim. Échale pichón. Échale. Lo que hemos visto hasta ahora O que nós vimos até agora me lleva a introducir otro tema, me leva a introduzir novo tema. en decir que la iglesia relevante es una iglesia que cuida su espiritualidad. A igreja relevante é aquela que cuida da sua espiritualidade. La espiritualidad como tema de estudio A espiritualidade como tema de estudo es algo reciente entre los protestantes é latinoamericanos. algo recente entre os protestantes. Los católicos romanos y la iglesia ortodoxa tienen más tiempo hablando de esto. Os católicos romanos e a igreja ortodoxa têm mais tempo refletindo sobre isso. Pero tenemos que revisar lo que entendemos por espiritualidad. Mas nós precisamos Revisar. revisar o que nós entendemos por espiritualidade. Muchas veces por espiritualidad entendemos la piedad personal. Algumas vezes a gente entende a espiritualidade como a piedade pessoal. Yo delante de Dios cuidando mi santidad. Eu diante do Senhor, cuidando da minha santidade. Y también entendemos que espiritualidad es algo que se resume a algunas disciplinas, Também pensamos que espiritualidade se resume em algumas disciplinas. como orar, Orar, leer la Leer a Biblia, congregarnos, congregar-nos. y en algunos casos diezmar si es buen E algumas bautista. coisas, dizimar, Si es buen bautista. se é bom batista. Pero la espiritualidad tiene que ver con más. Mas a espiritualidade tem que ver com muito mais. La gente va a mirar la relevancia de la iglesia por su espiritualidad. As pessoas vão olhar para a relevância da igreja pela sua espiritualidade. René Padilla dice René Padilha diz que necesitamos una espiritualidad que se concrete en una manera de pensar, sentir y actuar coherente con Jesucristo. Eu preciso. Desculpe, irmãos. Ok.
René Padilha diz que necessitamos de uma espiritualidade que se concrete em uma maneira de pensar, sentir e atuar que seja coerente com Jesus Cristo como modelo da nova humanidade. Es sentir, pensar y actuar como Cristo. Sentir, pensar e atuar como Jesus Cristo. Así la espiritualidad involucra todo el ser. Assim, a espiritualidade envolve todo o ser. Hay mucho que revisar en los rasgos de espiritualidad. Há muita coisa que nós precisamos revisar nesta questão da espiritualidade. Esa incapacidad de traducir el discurso religioso de la vida de la iglesia a los otros ámbitos de la vida. Essa incapacidade de traduzir o discurso religioso da vida da igreja em outros âmbitos. Parece que toda la espiritualidad se queda en el templo, Parece que toda a espiritualidade fica dentro do templo. pero tenemos que llevar la espiritualidad al trabajo, Mas nós precisamos levar a espiritualidade ao trabalho, con la cortesía y la gentileza, com a nossa cortesia e gentileza, con el respeto al diferente, com respeito àqueles que são diferentes, con el trato tierno a los desvalidos. com o tratamento terno para com o desválido. Harold Segura define Harold Segura define espiritualidad cristiana como el proceso continuo como um processo contínuo por meio do qual seguimos a Jesus Cristo. Quer que eu leia? A definição de Harold Segura define a espiritualidade cristã como processo contínuo por meio do qual seguimos a Jesus Cristo, alimentando-nos da comunhão íntima com o Pai, sob o impulso do Espírito Santo e numa peregrinação fraterna com a igreja. La espiritualidad es vida para la vida. A espiritualidade é vida para a vida. Escuche esto. Escute bem. Algo anda mal en nuestra espiritualidad Alguma coisa anda mal na nossa si espiritualidade? esta nos conduce a fugarnos del mundo Se esta espiritualidade nos conduz a fugir do mundo, en lugar de ayudarnos a entrar en él em lugar de ajudar-nos a entrar no mundo y ser testigos del poder transformador del e evangelio. ser testemunhas do poder transformador do Evangelho. La espiritualidad entonces no es huir del mundo Então a espiritualidade não é fugir do mundo para ser santos solo, para sermos santos sozinhos, sino meternos en el mundo senão meter-nos no mundo y brillar para Cristo en el trabajo, e brilhar para Cristo no trabalho, en la familia, na família, en la manera de hablar, na maneira de en la falar, manera de tratar, na maneira de en la tratar, manera de sentir. na maneira de sentir. Así mi trabajo, Assim o meu trabalho, mi matrimonio, meu casamento, mis relaciones minhas relações son ejemplos de espiritualidad para el são um mundo. exemplo de espiritualidade. Romanos 12:1 nuevamente Romanos dice: 12:1 diz: no os conforméis al mundo, não vos conformeis ao mundo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento. senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento. Quisiera invitarles a orar en este momento, parar aquí un tiempo. Quero convidar-lhes para orar e parar aqui um momento. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos ficar de pé, por favor. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, gracias por venir a morir por nosotros. obrigado porque o Senhor veio para morrer por nós. Y gracias porque siendo santo, 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 Obrigado porque sendo santo, 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 viniste a vivir en medio de o nosotros. Senhor veio para viver no nosso meio. Comiste con pobres, O Senhor comeu com os pobres. trataste con prostitutas, O Senhor tratou com as prostitutas. les serviste a todos, E o Senhor serviu a todos, incluso a los que pensaban distinto. inclusive aqueles que pensavam de uma maneira diferente. Gracias por enseñarnos esa espiritualidad. Obrigado por ensinar-nos essa espiritualidade. Ayúdanos a ser una iglesia Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja que adora a Dios, que adora a Deus, que enseña a los cristianos, que ensina aos cristãos, que vive la comunión, que vive a comunhão, que sirve a todos, que sirve a todos, que anuncia el evangelio que anuncia o y Evangelho que demuestra el amor. e que demonstra o amor.
Ayúdanos a una espiritualidad Ajuda-nos a uma espiritualidade donde todo nuestro ser, onde todo o nosso ser, donde todas nuestras onde relaciones, todos os nossos o relacionamentos, donde todos los ámbitos de vida em todos os âmbitos da nossa vida, vean y sepan vejam e saibam cuál es el proyecto de Dios. qual é o projeto de Deus. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém.